Oi pessoal, olha eu aqui outra vez, hoje acompanhada das minhas fofurices. Se você já me conhece, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. E se você ainda não me conhece, eu sou Suzana Botelho, esses aqui são os meus filhos, Nicole, o Caio. E esse aqui é o canal onde eu mostro a minha vida e da minha família morando fora do Brasil. Hoje a gente mora aqui na Bélgica e essa é a experiência que a gente quer mostrar pra vocês. Seja bem-vindo ao De Camará para o Mundo! Antes de mais nada, já vou começar aqui pedindo, claro, porque eu sou uma pedinte. Se você ainda não é inscrito no canal, pega esse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve. Ativa o que, Caio? Sininho. O sininho para as notificações. Assim, toda vez que tiver vídeo novo, vocês já vão ficar sabendo. E também aproveita e vai me seguir no Instagram. Já vou deixar o meu Instagram aqui embaixo para vocês. Hoje eu estou acompanhada aqui dos filhotes, porque o assunto de hoje diz muito respeito a eles também. Afinal de contas, tem muita gente que me pergunta como foi a adaptação deles na escola, como tá sendo, né? E a nossa também, né? A nossa forma de lidar com a escola, já que nós não falamos o holandês. Em primeiro lugar, quero lembrar o seguinte, aqui na Bélgica são 3 idiomas oficiais, o francês, o holandês e o alemão. Então, cada província fala o idioma, né? As províncias da região de Flandres, que é onde a gente mora, falam o holandês. Tem alguém muito beijoqueira hoje. Então, as crianças na escola têm o holandês. A única região que se falam 2 línguas é a Bruxelas, a capital. Lá as línguas oficiais são francês e holandês. Mas como nós moramos aqui na região de Flandres, aqui se fala holandês. Não que isso fosse mudar muita coisa, afinal de contas nós não falamos nem francês, nem holandês, nem alemão, né? Então como que é a nossa comunicação com a escola? Bom, a nossa comunicação é feita em inglês, porque a maioria das pessoas aqui fala inglês, né? Então o tipo de contato que a gente tem com os professores é falando inglês. Nós recebemos também muita comunicação em holandês, mas graças a Deus hoje em dia existem os aplicativos de tradução e eles é que salvam a gente. Mas aí eu quero falar agora sobre como foi a chegada desses 2 aqui para a escola. Você tá gostando da sua escola? Sim. Ali. Ah, seus amiguinhos da escola? Sim. Os amiguinhos da escola que a Nicole ama também. Bom, tive umas baixas aqui porque estava meio impossível de filmar com as crianças por perto. Mas, enfim, vamos lá. Em primeiro lugar, quando a gente chegou aqui, o Caio estava super empolgado para ir para a escola, né? Porque ele já vinha daquele período que a gente teve aí muita aula online, então ele não estava gostando disso, não estava sendo legal para ele. Ele queria ver amigos, né? Queria ter amigos. E como todo pai e mãe que fica tenso naquele primeiro dia de aula do filho, apesar do Caio já ter tido os primeiros dias de aula tanto no Brasil quanto em Portugal, aqui nós ficamos bem tensos, até porque tem a questão da língua. Imagina você botar o seu filho numa escola onde ele não entende nada, né? Sair do português para o holandês, que é uma língua que, além de não entender nada, não tem nem nenhuma referência, sabe? Nunca viu um filme, um desenho que tivesse o holandês, pelo menos para habituar. Então, a nossa preocupação antes dele ir para a escola foi conversar bastante com o Caio, né? Explicar que no início ia ser difícil, que ele ia ter que ter paciência, muita paciência. A gente trabalhava isso todo dia com ele, de que ele não ia ser entendido a princípio, de que ele não ia conseguir entender, mas que com o tempo ele aprenderia o idioma e ele conseguiria fazer tudo o que ele precisa fazer para ficar bem aqui. E outra coisa que a gente também fez com o Caio e com a Nicole foi ensinar algumas coisinhas assim para eles se virarem no início lá na escola, né? Nós fomos ensinando, aliás, nós aprendemos também e fomos ensinando para eles, por exemplo, por favor, com licença, obrigado, para pedir para ir ao banheiro, porque eles não sabiam falar, então, principalmente a Nicole, que desfraudou, então precisava que falasse isso, né, como que ia falar para ela poder ir ao banheiro, pedir para a professora. Então, essas coisas eles aprenderam em casa, para já chegarem lá, tipo assim, pelo menos isso aqui eu sei me virar, né, quero água, tô com fome, alguma coisa assim. E quando chegasse lá na escola, com o tempo eles iam aprender a falar holandês e é o que está acontecendo. Mas para todo mundo que fica nervoso, desesperado, gente, calma porque vai dar certo. Porque a nossa maior preocupação são os filhos, de fato, a adaptação deles, né? Porque a gente se vira, mas e os filhos? Mas eles se adaptam e se adaptam muito bem, principalmente com relação à língua. Alguns meses depois, o Caio estava indo lá, estava se adaptando bem. No início foi difícil, não é fácil. No início não é fácil para ninguém. Tinha dias que ele chegava assim, mãe, ninguém me entende.
né? O coração da gente fica apertadinho. Aí ele, filho, mas calma, que uma hora vai entender. Aí tinha dia que ele chegava e falou assim, a professora falou um monte de coisa que eu não entendi nada. Eu, calma, filho, que você vai entender. E, gente, é como, sabe, um passe de mágica, vira uma chavinha e do nada ele começou a falar holandês, né? Ele falava uma coisinha ou outra aqui e do nada ele melhorou, assim, muito o vocabulário dele e a conversa dele. Tanto é que na última reunião, né, de pais que teve, o Eduardo que foi, se não me engano, foi em janeiro, acho que foi em janeiro, a professora falando com o Eduardo, né, sobre o desempenho do Caio, do quanto ele tinha melhorado, ela falou assim, olha, agora o Caio fala realmente holandês, porque antes ele ficava lá na dele, você via que ele tinha dificuldade de alguns exercícios porque ainda não estava entendendo o que era, mas agora eu tenho que mandar ele ficar quieto porque ele virou um tagarela na turma. Toda hora que pergunta quem sabe ou quem vai responder, ele já levanta a mão, né? Porque ele agora tem o poder de falar a língua deles. E ela diz que ele tem às vezes que segurar mesmo a onda do Caio para ele poder parar de falar um pouquinho na turma. Então, quer dizer, deu certo, aprendeu, né? Se vira. Quem já me segue no Instagram sabe que eu fico postando às vezes uns stories dele lá, falando com outras pessoas em holandês, porque a mamãe aqui fica babando horrores, né? Então eu posto lá porque é muito legal ver o seu filho dando certo, né, no lugar que você levou ele para morar. Então quer dizer, o Caio está no primeiro ano da escola, né, que é o ano de alfabetização, ele está sendo alfabetizado em holandês e graças a Deus está aprendendo tudinho muito bem. A Nick entrou com 2 anos e meio, né, que se entra aqui na escola pública, então ela entrou agora em janeiro, para o jardim de infância, e uma coisa que eu gostei muito da escola aqui, que foi uma coisa que é diferente de Portugal e que eu não gostava de Portugal, é que o jardim de infância aqui é separado por idade. Aí você pensa assim, mas é lógico e tal. Não, em Portugal, de 3, as crianças lá começam com 3 anos no jardim de infância. De 3 até os 5, 6 anos, antes deles irem para o primeiro ano da alfabetização, as crianças ficam juntas. E isso eu percebi que gerou uma falta de estímulo no Caio. Isso foi o ponto negativo da escola que eu vi lá em Portugal. Tem gente que gosta, sim, tem gente que se adapta muito bem, mas como eu acho que o Caio veio de uma escola no Brasil que era toda nivelada por idade e tudo mais, quando ele chegou aqui em Portugal, ele sentiu muito isso. Ele gostava muito da professora dele, aliás, a professora dele é maravilhosa lá em Portugal. Ele gostava muito dos amigos, mas eu sentia que ele não estava feliz com o tipo de rotina que ele tinha ali na sala dele, né? Então isso foi uma coisa que eu não gostei de lá e que aqui na Bélgica eu já gosto bastante. A Nicole tem a turma dela com as crianças da sala dela, né, da idade dela, e depois quando chegar no próximo ano letivo ela vai mudar para uma sala com crianças um pouquinho maiores da idade dela também, e assim sucessivamente, assim como a gente vê no Brasil. Outra coisa que é muito legal aqui é que tem um órgão chamado CLB. Isso aí a gente vai, depois que os filhos entram na escola, a gente vai aprendendo muita coisa, né? E tem esse órgão chamado CLB, que acompanha o desempenho do seu filho, psicológico, né? Emocional, de aprendizagem. Então, todo tipo de questão que os professores vejam no seu filho ou que você veja no seu filho em casa, você pode recorrer a esse órgão, que eles vão te ajudar aí para melhorar o desempenho do seu filho, para ajudar mesmo em várias questões. E aqui essa questão da escolaridade da criança é tudo tão feito em conjunto que não fica só a parte de aprendizagem, né? Como tem consultas na escola. Como que faz isso, né? Como que acontece isso? Todo ano, uma junta de médicos e dentistas vai à escola para poder avaliar seu filho. E você recebe um relatório falando que tá bem, se ele cresceu suficiente, se ele tá com peso bom, se os dentes dele estão legais, né? Isso eu acho muito legal, né? Essa coisa de fazer tudo de uma forma unida. Afinal de contas, o crescimento da criança não é só em altura, não é só em peso, em aprendizagem, é tudo de uma coisa só, né? E você tem que avaliar isso em conjunto. E eles fazem essa avaliação. Inclusive, na escola também, se os pais não quiserem, podem falar que não. Mas é na escola também que as crianças tomam vacina. Aqui o filho vai para a escola, tem o dia da vacinação,
eles vão pegar lá o cartãozinho dele e vão fazer a vacinação do seu filho. A não ser que você não queira. Aí você deixa por escrito lá, eu não quero que meu filho seja vacinado. Mas, no geral, é assim que é feito. Mais uma coisa que é muito comum também aqui é ver as crianças de forma muito independente, sabe? E a escola trabalha muito para isso. Eu vejo direto as crianças chegando sozinhas na escola, né? Crianças de 7, 8 anos, chegando de bicicleta, chegando a pé. Tem uns que vêm com o irmão mais novinho, carregando, né? Puxando. Aqui tem essa cultura de se criar uma pessoa mais independente, né? Inclusive o meu filho essa semana já me cobrou dizendo que quer ir para a escola sozinho. A escola dele é a mesma que a Nicole, então é complicado eu botar os dois sozinhos na rua, mas como eu vou dar um votinho de confiança para ele, vou deixar ele aí um pouquinho mais à frente, eu vou ali atrás e tal. E assim a gente vai vendo nossos filhos crescerem e voarem aí da forma que é permitido, né? De uma forma controlada, ali com segurança, e assim a gente vai largando a mão um pouquinho. E não deixando de falar que escola aqui é coisa séria. E é séria de verdade, gente. Aqui não tem esse negócio de que hoje não vai, amanhã não vai. Aqui a gente recebe um abono, né? Que eles chamam de abono. Toda criança que está na escola tem direito a receber esse dinheiro. Então, todo mês cai um dinheiro na nossa conta. E se a criança faltar, esse dinheiro não vai cair na nossa conta, né? Se faltar sem justificativa, claro. E não é só por causa do dinheiro, é porque eles têm preocupação mesmo de que a criança tem que ter o horário dela lá na aula, ela tem que aprender. Inclusive, eu fiquei sabendo de um caso, né? Uma professora minha do curso aqui me falou que teve uma vez que uns pais foram viajar para o país, se não me engano era o Brasil, não tenho certeza. Eles estavam indo viajar para o Brasil, aí as aulas acabavam assim numa sexta-feira. Eles, vamos pegar a passagem antes, vamos pegar na quarta. E aí eles decidiram fazer essa viagem antes das aulas acabarem. E o que aconteceu? Chegou no aeroporto, a polícia não permitiu que eles embarcassem, porque a criança estava em dia letivo, não tinha acabado o ano letivo. Por isso que eu falo, escola aqui é coisa séria. Eu acredito que nós fizemos uma ótima escolha com relação à escola dos nossos filhos. Colocamos eles numa escola pública que não tinha necessidade de colocar numa escola particular, né? Nós não pagamos nada para os nossos filhos, a não ser o que eles consomem dentro da escola, né? Com relação à bebida, suco, essas coisas. A escola aqui é de grátis, de grátis. Tem gente que me pergunta às vezes quanto que a gente paga. Não, a gente não paga nada. A escola é de grátis mesmo, é pública, é do governo. A Nicole faz parte de um daycare. Como é que funciona isso? A Nicole, como ela é muito novinha ainda, a professora sugeriu que eu colocasse a Nicole num lugar que é para dormir à tarde, sabe? Para tirar uma sonequinha e depois brincar um pouquinho. Também é do governo, fica bem pertinho da escola dela. Eu vou lá, pego ela. Na verdade, ela vai para a escola normal, depois vai para esse daycare. Eles mesmos pegam ela e levam ela para lá. Eu vou lá e busco ela e eu pago 4 euros por dia que ela fica lá. Ela não fica lá a semana inteira, ela fica 2 vezes por semana. Então, se você fizer as contas aí, dá 32 euros por mês, né? Quando ela fica lá, né? Quando tem 4 semanas aí no mês. Então, é do governo também. Esse é o único valor que eu pago, né? Tirando a escola normal, a escola não paga. Então, eu acredito que fizemos uma ótima escolha. Eles estão muito felizes com a escola. Eles estão querendo ir sempre, isso é maravilhoso. Hoje, Nicole já acordou, hoje é sábado, e Nicole já acordou falando assim, mãe, hoje tem escola? Eu, não, filha, hoje não tem. Então, isso é muito bom, da gente ver que nossos filhos estão felizes. Afinal de contas, essa é o nosso maior termômetro, assim, de saber se tá bom ou se não tá, é com eles. Eles é que ditam aí, nesse caso, o que é melhor. Então, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já vai deixando o seu like. Não esquece de se inscrever, que também é de grátis, igual a escola daqui. E até a próxima. Suzana Botelho, de Camará para o Mundo.